Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Giovana Menegarto, sou nutricionista e vou conversar um pouquinho com vocês sobre a ansiedade agora nesses dias de quarentena. Como é uma coisa nova, né, que a gente acabou nunca passando, é tudo muito novo, tudo muito diferente, a gente acaba, né, ficando mais ansioso. E com isso, com essa ansiedade, a gente acaba atrapalhando também a nossa alimentação, porque tudo envolve, né, o nosso comportamento. Então, porque quando a gente tá, né, ansioso, a gente acaba sempre buscando o alimento. É isso que eu quero conversar então com vocês. Por que a gente tem essas atitudes, né? Quando a gente tá com ansiedade, a gente tá estressado, a gente tá preocupado, quando o nosso dia não foi legal, de descontar sempre na alimentação, né? Por que a gente tem esse hábito? Bom, em primeiro lugar, isso é a coisa mais normal, né? Sempre falo para meus pacientes, quando eles me dizem que eles gostam de comer, que eu digo que bom, né? Isso é um sinal que a gente tá com saúde. A gente estando com fome, quer dizer que a gente está com o nosso corpo funcionando direitinho. Só que quando a gente acaba, muitas vezes, não comendo pela fome fisiológica, mas uma fome emocional, a gente acaba comendo quantidade a mais de comida. E isso faz não só a gente aumentar nosso peso, como prejudicar também a nossa saúde, né? Nossos exames laboratoriais, enfim. Por isso que é bom a gente sempre conseguir entender se o que eu tô sentindo é mesmo uma fome do nosso corpo, que é a fome fisiológica que a gente chama, que é a fome mesmo que o corpo tá pedindo comida, ou enfim, se é mais uma fome emocional. Então isso que é muito importante eu estar conseguindo distinguir, né? E para vocês conseguirem entender bem fácil assim o que seria essa fome emocional, da gente comer pela emoção e também essa fome do corpo. Sempre quando a gente tem uma fome, que vem uma fome assim repentina e é por um alimento específico, então é uma fome emocional. Ah, eu tô em casa e tô com vontade, né, de comer aquele chocolate, com vontade de comer determinado bolo, determinado doce. Então isso é uma fome mais emocional. Quando é uma fome fisiológica, a gente acaba comendo qualquer alimento. Então, eu tô com fome, mas eu sei que eu vou lá comer uma fruta, eu vou me saciar. Vou comer uma alface, vou estar saciada, vou comer um sanduíche também. Então, isso seria a nossa fome do corpo, que daí também vem com alguns sintomas associados, como vem com dor de cabeça, vem também a dor de estômago, muitas vezes pode apresentar tontura. Então, essa é os tipos de fomes que acaba tendo os mais comuns. Claro que acaba tendo outros, né? Mas aí não compete a gente tá, enfim, falando aqui. Mas esses são os principais, que são a fome emocional e nossa fome do corpo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que distinguir qual tipo de fome que eu tô sentindo, se é uma ou se é outra. E nesses tempos de pandemia, que como eu falei no começo, né, que a gente está enfrentando coisas que a gente nunca tinha se deparado, é normal a gente ficar ansioso e descontar na comida. Um dos fatores a gente descontar ali na comida é que a comida nos traz um conforto, um bem-estar. Então, toda vez que a gente vai comer, essa comida traz um conforto. Eu sempre gosto de dar o exemplo quando a gente nasce, né? No nascimento, a gente vai lá, a gente nasce, enfim, e o primeiro contato do bebê com a mãe é o alimento, né? É para ele ir lá, enfim, ou ter amamentação, ou tomar mamadeira, mas o primeiro contato da criança, o nosso primeiro contato com o alimento é ali quando a gente nasce. Então isso está muito interligado com o afeto que a gente sente com esse alimento. Por isso que mesmo depois de adultos, a gente acaba sempre tendo algum alimento que a gente gosta e a gente acaba relembrando a infância, né? Quem nunca agora, depois de adulto, muitas vezes acabou estando em casa ou em algum outro local e pensava, eu gostava, né, me deu vontade, enfim, de comer aquela comida que a minha mãe, que a minha avó, uma tia fazia, né? Então isso está muito interligado ao afeto. E esse ato de cozinhar que a gente tem também está muito interligado às experiências que a gente teve desde criança. Então, para a gente entender que é muito mais complexo esse fator da alimentação do que a gente muitas vezes imagina, né? Que está muitas vezes, na maioria das vezes, eu digo, tendo esse envolvimento das emoções junto, né? Então, o que eu vou fazer nesse período para mim ficar menos ansiosa, para mim não descontar tanto na comida, né? Então, em primeiro lugar, é eu ver realmente o tipo de fome, se é uma fome fisiológica ou a fome emocional. Se eu conseguir daí distinguir isso, eu consigo daí ter em mente mais fácil as atitudes que eu vou tomar depois que eu conseguir distinguir se é uma fome emocional ou uma fome fisiológica. Se é essa fome do corpo, eu vou lá e vou comer. Agora, se é uma fome mais emocional, eu vou ter que ter cuidado dos alimentos que eu vou consumir. Porque se eu consumir alimentos muito calóricos,
além de aumentar o peso, eles acabam a longo prazo dando problemas de saúde. Então a pessoa pode ficar com colesterol alto, com pressão alta, com algumas patologias, algumas doenças mais graves. Então é que a gente tem que atentar. Então, como eu falei, o alimento ele traz esse conforto, esse afeto, né? E a gente usa muitas vezes o alimento como essa válvula de escape. Então, hoje é um dia que eu não tô legal. Eu vou usar o alimento como uma válvula de escape para mim, como um conforto. Hoje durante o trabalho, ou enfim, alguma coisa aconteceu, não me senti bem, né? Enfim, discuti com alguém, briguei com alguém, não tô legal, eu vou lá e vou descontar na comida. Então, muitas vezes a gente desconta nesse alimento sem a gente estar com fome, né? Então, isso que a gente tem que cuidar, que daí a gente vai comendo esses alimentos sem estar com fome e vai aumentando durante o dia as calorias. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. E tem algumas estratégias daí que eu separei para vocês, são coisas bem fáceis. E depois ali no final também vou passar algumas receitinhas bem simples que vocês podem estar fazendo para diminuir essa ansiedade também. Então, uma das estratégias agora que a gente está em casa é dificultar então o acesso aos alimentos. Muitas vezes a gente faz as compras e a gente acaba comprando alimentos desnecessários. E uma outra dica bem importante que é nunca ir no mercado, nunca ir fazer as compras com fome. Que a tendência quando a gente vai no mercado com fome é a gente comprar alimentos nada saudáveis. Então a gente tem que ter esse cuidado de não ir com fome no mercado. Acaba sendo uma dica aí que eu falo, uma tática bem importante, né? E a gente acaba não comprando esses alimentos que não são tão saudáveis. E sempre quando a gente tem em casa um alimento assim, a gente nunca deixar ao nosso alcance. Se ele está ao nosso alcance, ao alcance dos nossos olhos, a gente acaba pegando eles, que a gente vai lembrar que eles estão ali. Então, se a gente tem algum chocolate, algum biscoito que não é tão saudável em casa, que nem um biscoito recheado, algo assim, a gente deixar ele dentro de um armário. Se a gente deixa visível em cima da mesa, a gente vai estar sempre olhando para o alimento e a gente vai estar querendo consumir. Ou também tem, dependendo do caso, sempre oriento, né, os pacientes a nem ter esse tipo de alimento em casa, até não conseguir entender, né, até não conseguir, enfim, ter aquele controle de não estar consumindo esses alimentos, tá? Tem também os chás calmantes, que eles ajudam bastante, que as pessoas que são muito ansiosas acabam, às vezes, tomando café preto, por exemplo, e o café ele deixa a gente mais ansiosa ainda. Café preto, chimarrão, né, que a gente acaba tomando. Então, isso tem cafeína, acaba deixando a gente mais ansioso ainda. Então, é ideal a gente sempre ter chazinhos calmantes, que isso vai também auxiliando a gente estar mais tranquilo durante o dia. Então, pode ser até o chazinho aquele de sachê mesmo que a gente compra no mercado, de caixinha. Então, camomila, erva doce, cidreira, passiflora, que é o maracujá. Tudo isso vai deixando a gente mais calmo. Então, vai diminuindo aquele estresse e faz a gente não descontar ali tanto no alimento. Outro ponto também que a gente pode ter aqueles óleos essenciais. Não sei se vocês conhecem, mas tem uns óleos que é que nem se fosse aqueles de colocar o cheirinho em casa, que a gente pode passar eles na pele. Então, a gente compra que nem os de lavanda, de sândalo e passa assim no pulso. Que a gente vai inalando, vai cheirando e ele acaba tranquilizando a nossa mente. E pensar positivo também acaba sendo bem importante, principalmente agora, né, que a gente liga a TV, os noticiários, rádio, enfim, né, os meios de telecomunicação, tem muita notícia ruim. Isso faz a gente ficar mais ansioso ainda, mais preocupado, mais estressado e faz a gente descontar lá na comida. Então, o ideal a gente, se a pessoa gosta de ver notícia, ver pelo menos uma vez no dia para estar a par, né, de como que tá a situação e depois não assistir mais. Né, vai ver um filme de comédia engraçado, vai ouvir uma música legal, né, vai conversar com alguém, nem que seja assim online, né, por videochamada ou por áudio, por ligação. O importante é a gente pensar positivo, não dar brecha ali para pro cérebro, né, pra gente se envolver com essas notícias ruins, que daí acaba prejudicando a gente vai descontar ali no alimento. A meditação também, não sei se vocês conhecem essa técnica de meditação, mas ela acaba sendo bem importante, que está comprovado que a meditação acaba deixando a gente menos ansioso. Então, a gente pode botar no YouTube uma musiquinha de escrever mesmo meditação, que vai ter várias músicas bem calminhas para a gente estar meditando durante o dia. Então, a gente não precisa nem estar sentado, deitado, não. Onde a gente estiver, a gente vai ouvir essa música e a gente vai acalmar a mente. Então, isso também ajuda bastante. Outro ponto, então, bem importante, a gente também cuidar com as farinhas e o açúcar.
Farinha e açúcar, alimento industrializado em excesso, também faz a gente ficar mais ansioso, porque ele vai viciando a nossa língua ali, nossas papilas gustativas. Então, com isso, a gente vai querer cada vez mais consumir alimentos que não são saudáveis. E isso, com o tempo, vai deixando também a gente mais ansiosos. Então, ter cuidado para a gente conseguir diminuir, né? Não precisa excluir nada, mas sim diminuir essa quantidade de farinhas e de açúcar. E sempre priorizar comida de verdade. Evitar comprar embutidos que nem presunto, queijo em excesso, salame, mortadela, salsicha, né? Esses alimentos acabam não sendo saudáveis. Os alimentos também congelados eu não oriento a não consumir, que eles não são saudáveis, eles têm bastante sal na composição, então a gente tem que ter bastante cautela com o uso deles. E eles têm componentes dentro que eles vão também prejudicando a nossa saúde, né? Até a saúde ali da mais cerebral, né? Em questão da ansiedade, como algumas doenças até com crianças mais hiperativas também, tem alguns estudos, então a gente tem que ter cuidado. E movimentar-se, né? Fazer algum exercício. Eu sei que agora a gente não está no momento, né? Agora que começaram a liberar mais, abrirem alguns estabelecimentos para se exercitar, mas eu digo, a gente não precisa muitas vezes sair de casa para estar fazendo exercício. Quem mora em casa, que tem um pátio, pode estar fazendo ali no pátio. Se tem pessoas, né, que moram em prédio pequenininho, pode subir e descer a escada. Ou a gente consegue até aulas ali online na internet de forma gratuita, que a gente pode estar fazendo, colocar ali no YouTube mesmo aulas online, né, de ginástica, enfim, até de pilates tem, de força, assim, pra gente correr, a gente caminhar dentro de casa, mesmo tendo pouco espaço, a gente consegue estar fazendo bastante coisa legal. Então, o importante é a gente se movimentar, não ficar parado, que isso vai ajudar bastante a gente não prejudicar mais ainda a nossa saúde e, por consequência, como exercício físico ele acaba liberando neurotransmissores, a gente acaba tendo aquele hormônio do bem-estar, então a gente acaba ficando menos ansioso. Então acaba facilitando aí esse nosso processo nesses dias que a gente está mais estressado. Então seguir esses pontos, os principais, assim, para a gente conseguir ficar menos ansioso e, por consequência, diminuindo a ansiedade, a gente vai conseguir daí comer menos alimentos, né, que não sejam saudáveis. E sempre optar por esses alimentos, quanto mais comida natural, comida mesmo de verdade que eu falo, né, eu vou fazer meu arroz, vou fazer meu feijão, vou cozinhar o peito de frango, a carne, enfim, o ovo, né, aquilo que eu tiver em casa é comida de verdade. Então essas coisas que eu tenho que tá fazendo, que acaba sendo até mais saudável do que eu ficar comprando alimentos industrializados, né? É muito melhor eu pegar uma fruta em casa, uma banana, por exemplo, ou uma maçã, comer ela com uma aveia, que ela é super acessível, do que tá comprando um biscoito recheado, né? Acaba sendo muito mais saudável. Então, mais ou menos por aí que a gente tem que optar. Quanto menos alimentos de caixinha, de saquinho que a gente consumir, melhor é. Isso, por consequência, a gente não prejudica a nossa saúde, então a gente vai acabar ficando mais tranquilo, a gente não vai ficar tão ansioso. Porque no momento que a gente acaba comendo muito açúcar, isso a gente acaba entrando num ciclo vicioso. Então, toda vez a gente vai estar querendo comer um açúcar. Então, agora eu tô triste, eu vou comer um açúcar. Ah, mas eu comi alguma coisa açucarada, né? Um chocolate, um doce, um bolo, enfim, uma sobremesa, mas eu vou me sentir culpada porque eu comi aquilo que eu não devia. Daí essa culpa vai me gerar aquela frustração que eu vou de novo lá comer o doce e assim por diante. Então, como eu falo sempre, vai virando um ciclo isso, né, de sentimentos. Isso acaba não fazendo bem para nós. Então a gente vai ficando cada vez mais ansioso e a gente vai dando autonomia ali pro cérebro, né? Vai condicionando o cérebro a sempre estar buscando esses alimentos que não são saudáveis. A gente vai meio que viciando ele e ele vai pelo mais prático, né? Tem que pensar que o cérebro, ele é um poupador de energia. Então tudo que a gente mudar o hábito dele, ele vai fazer de tudo para voltar no hábito antigo, porque ele quer poupar energia. Então, isso que a gente tem que ter esse cuidado para não entrar nesse ciclo vicioso. E daí agora eu vou passar para vocês umas receitinhas bem simplesinhas para vocês fazerem em casa. Vocês podem fazer no micro-ondas essas receitas. Para quem tem frigideira também, depois eu vou passar a receita de uma panquequinha de banana para quem tiver o fogão, tiver frigideira. Mas as outras vai ser no micro-ondas. Então, acaba sendo alguns alimentos bem acessíveis, ingredientes acessíveis que vocês têm em casa, que daí vocês vão conseguir estar fazendo para substituir os alimentos mais gordurosos. Ou
pouco mais açúcar. Então, para quem fica ansioso ali no final do dia, que às vezes bate, no final do dia acaba dando mais fome, né? A gente acaba ficando com mais vontade de comer alimentos não saudáveis, a gente vai fazer sempre uma receita doce para comer de tarde, que isso vai diminuir a nossa ansiedade ao longo do dia. Então, tem um bolinho de caneca de micro-ondas, a gente vai pegar uma caneca, aquelas grandes de micro, e a gente vai colocar dentro, então, um ovo, as 2 colheres de sopa de farelo de aveia e uma banana esmagada. Eu posso botar até um chocolate, se eu tiver em casa, ou um açúcarzinho bem pouquinho, mas se a banana tiver madurinha, nem vai precisar botar o açúcar. E botar uma pitadinha de fermento. Aí vai mexer e vai colocar no micro-ondas 1 minuto e meio. Ele vai crescer, ele vai dar mais ou menos o tamanho da caneca. E sempre lá, depois de pronto, botar um palitinho ou um garfo para ver se ele tá cozido. E se tiver um chocolate com uns 40% cacau, coisa assim, em casa, a gente pode derreter e tá colocando por cima. Então acaba ficando um bolinho bem saudável. Tem também um pão de queijo de micro-ondas, que é feito na caneca, que é uma delícia, ele vai pouquinho ingrediente, também é bem fácil. Esse daí é um bolinho salgado, que ele vai também um ovo, ele vai daí 1 colher daquela goma de tapioca, de fazer a crepioca, ele vai 1 colher de sopa de queijo ralado, pode botar até um pedacinho de queijo prato, queijo lanche ou mozzarella assim picado e uma pitadinha de fermento. Mexe e coloca também 1 minuto e 30 no micro-ondas, que daí isso vai cozinhar o bolinho e vai ficar que nem um pão de queijo. Ele fica também muito gostoso e bem fácil de fazer. Tem também uma pipoca de micro-ondas que é super saudável. Vocês vão pegar uma travessa, de preferência de vidro, vão colocar ali dentro 4 colheres de água, uma pitadinha de sal. Vão mexer e vão colocar 4 colheres de sopa de grão de pipoca. Aí vai pegar uma tampa ou aqueles plástico filme, passar em cima da travessa e furar com um garfo, com uma faca, ou enfim, com uma tesourinha e colocar no micro-ondas. Então, mais ou menos uns 3, 4 minutos vai estourar toda a pipoquinha. Então, fica uma versão de uma pipoca de micro-ondas saudável. Depois pode colocar, depois de pôr um pouquinho de sal, cuidar essas preparações que vai... Essas pipocas de micro-ondas que tem bastante manteiga, bastante chocolate, acaba tendo bastante conservante, bastante sal na composição, então a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso. E tem também uma receita que é de um sorvete de banana. Claro que agora tá um pouquinho frio para fazer, mas acaba sendo uma boa pedida, né, quando começar a esquentar um pouquinho. Quando a gente tá com as bananas também em casa passando muito, em vez de enfim, jogar fora, né, que é um desperdício de jogar alimentos fora, a gente pode estar tirando a casca dessa banana, colocar dentro de um saquinho e colocar no congelador. Aí, de um dia pro outro, ela vai congelar, a gente vai pegar ela, vai bater no liquidificador, essa banana, e a gente pode botar um achocolatado junto, pode botar um pouco de aveia, ou enfim, se a gente tiver outra fruta, né, que tá passando em casa, também congelar e bater tudo junto. Ele vai ficar a consistência de sorvete, porque a banana, ela faz que nem se fosse a massa do sorvete. Então, isso acaba ficando uma consistência igualzinho a sorvete, é bem bacana. Então, tem essas opções que são doces e essa opção também de salgada. E tem também uma receita de uma panquequinha de banana que a gente faz na frigideira. Que daí a gente vai usar também um ovo, uma banana esmagada. A banana, quanto mais madura, melhor. Tanto aqui para panquequinha como para o bolinho de micro-ondas. Se ela é mais adocicada, vai menos açúcar. Então, o ovo, a banana picadinha, vai 2 colheres de sopa de farelo de aveia. Pode botar uma canela em pó, também se gosta, e um pouquinho de fermento. Aí bate e coloca na frigideira, faz no fogão daí, então ela fica uma panqueca de banana. E claro, depois tem as outras opções que a gente pode fazer também, algumas frutas, né, com calda, aí vou botar uma fruta picada no micro-ondas, normalmente a gente pega a banana, maçã, né, e a gente bota no micro-ondas, abacaxi também fica bom, bota uma canela em cima, ou bota se tiver um chocolate em casa, bota uns pedacinhos de chocolate, né, em pouca quantidade, que daí a gente acaba consumindo uma fruta docinha, quentinha, agora pro inverno, e acaba apetecendo também. E depois tem uma outra receitinha, lembrando agora que é um mingau de aveia, só que esse vai precisar também do fogão, que daí vai leite, vai 200 ml de leite, vai 2 colheres de sopa de farelo de aveia e um pouquinho de açúcar. Liga o fogo baixinho do fogão e vai mexendo e vai ficar que nem um mingauzinho de bebê. E vai ficando durinho, que nem se fosse um Neston, mas mais saudável. Aí depois a gente pode também esmagar uma banana, ou picar e botar dentro. Então acaba sendo essas opções bem rápidas,
que no frio acaba apetecendo e a gente acaba não consumindo os alimentos que não são tão saudáveis. Eles acabam sendo bons porque eles são doces, diminui a nossa ansiedade, né? Faz não dar aquela compulsão por alimento e acaba sendo bem interessante aí para nos auxiliar nesse processo, né? Tanto do peso como da ansiedade. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida das receitas, aí eu posso estar também, de repente, escrevendo as receitas e passando para vocês daí, quanto a isso, bem tranquilo, certo? Aí fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Então, uma ótima quinta-feira para vocês e um bom finalzinho de semana.